Você sabia que pode mudar todo um ciclo de pecado e dor que habitou até hoje em sua família? Que pode romper essa maldição que trouxe tanto sofrimento, trazendo luz ao que antes era treva? Vem comigo. Aproveita e já deixa teu gostei, se inscreve e ativa o sininho para acompanhar os vídeos semanais que a gente está disponibilizando aqui no canal. Vamos orar para começar nosso estudo hoje. Paizinho amado, Pai querido, Senhor, obrigada, Pai, por tudo, porque o Senhor tem estado, Pai, na nossa vida, em nossa casa, nos dando a oportunidade, Pai, de aprender cada dia mais de Ti, Pai. Abençoe esse momento de estudo, nos dá entendimento, Pai, para que possamos compreender tudo o que vamos estudar agora. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Convido a você a pegar a sua Bíblia e acompanhar esse estudo comigo. Vamos estudar agora livro de Atos, capítulo 9, versos 1 e 2. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Hoje vamos estudar sobre Saulo, mais na frente chamado de Paulo na Bíblia. Saulo era judeu, da tribo de Benjamim, a mesma tribo do rei Saul. No judaísmo, ele era um fariseu extremamente zeloso, tendo estudado aos pés de Gamaliel, um ilustre rabino. Foi instruído rigorosamente em relação às leis e costumes judaicos. Honrava a Deus em tudo o que fazia. Saulo tinha cidadania romana e usava os dois nomes. Saulo, em hebraico, significa desejado, e Paulo, em latim, que significa pequeno, menor, sendo posteriormente o mais usado. Nesse texto que acabamos de ler, encontramos Paulo extremamente focado, assim como todo o povo judeu, em acabar com os seguidores de Jesus. A história de Cristo mostra que o seu maior inimigo era o seu próprio povo, o povo eleito, o povo escolhido de Deus. Esse povo que tanto aguardava o Cordeiro, mas que se afastou de Deus, ouviu seus próprios interesses, vaidades e não reconheceu seu Salvador. Jesus foi perseguido e morto pelo seu próprio povo, e após a sua morte, essa perseguição continuou. Nós vemos em tantas histórias na Bíblia, como Caim e Abel, o filho pródigo, José do Egito, que por incrível que pareça, nossos maiores inimigos estão dentro da nossa casa. São sangue do nosso sangue. É triste ver como a inveja, o ciúme, a maldade ganham tanto espaço dentro das famílias, desde Gênesis até os dias de hoje. É aquela velha história, né? A grama do vizinho sempre mais bonita, mais verde, o cônjuge dos outros, os filhos dos outros, a casa dos outros, o emprego dos outros. É muito difícil reconhecer, valorizar os que estão próximos a nós. E isso não se limita só à família, não. Somos assim também com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho. É muito mais fácil admirar, aplaudir pessoas que nem conhecemos, mas nem pensar em incentivar, apoiar o crescimento dos mais chegados, não é mesmo? Ficamos felizes com o sucesso e a felicidade dos famosos, mas nos roemos de inveja e questionamos as boas obras do irmão. Satanás toma conta da nossa casa, do nosso coração, nos tornando rivais de quem mais poderíamos amar, ajudar, cuidar. A história de Paulo nos traz esperança. Ele era quem tinha aprendido a ser. Ele era fruto do meio em que vivia. Porém, Deus conhecia o seu coração. De perseguidor, passou a ser servo de Jesus. Dedicou a sua vida à pregação do Evangelho e, desta forma, passou a ser perseguido. Em uma de suas defesas, disse, Atos capítulo 22, verso 1. Irmãos e pais, disse Paulo, ouça-me enquanto apresento minha defesa. E ele conta que era um deles, que era judeu, nascido em Roma, que perseguia os seguidores de Jesus. No verso 4 diz,
e fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Aqui, Paulo tenta se defender a seu próprio povo, agora em lados opostos. Através do seu testemunho, tenta mostrar a eles, abrir seus olhos em relação à verdade que ele descobriu. Atos capítulo 22, versos de 6 a 10. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: Levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Paulo teve um encontro com Jesus. E quando temos um encontro com Jesus, ele muda a nossa vida completamente. Não somos mais a mesma pessoa. Quando estamos dispostos a obedecê-lo, ele vai nos transformando e agindo em nossa vida. E quando conhecemos o seu amor, misericórdia, queremos gritar para o mundo todo ouvir. Desejamos que todos aceitem a salvação, que todos conheçam o caminho que leva a ela. Atos capítulo 22, versos de 11 a 16. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: Irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Aos olhos dos seguidores de Jesus, Paulo seria alguém improvável. Sua vida foi marcada por extremos. Diferente de nós, Deus não julga pelas aparências, pelas aptidões, capacidade. Deus é especialista em nos surpreender. Ele nos ensina os seus valores nesses detalhes da Escritura Sagrada. Paulo era um homem bom, justo e obedeceu a Deus. Às vezes a gente acha que para viver o chamado, o plano de Deus nas nossas vidas, a gente precisa fazer alguma coisa. Paulo não precisou fazer nada. Deus conhecia o seu coração e o conduziu ao seu propósito. Eu posso afirmar aqui para você que você já vive o plano de Deus na sua vida. Muitas vezes achamos que tem que ser algo grande, mirabolante, e a gente não dá conta que o nosso propósito está na nossa cara, que é a nossa própria vida, a nossa casa, nossa comunidade. Atos 22, versos 21 e 22. Mas o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritaram, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. Eles não ouviram Paulo. Na vida, quando a gente decide seguir o caminho que Deus tem para a gente, decidimos quebrar o ciclo doentio que existe em nossa família, de gerações a gerações. E aqui não questionamos as oportunidades, o entendimento, as escolhas dos nossos antepassados. Busquemos entender e aceitar as limitações e livre
livre-arbítrio de cada um. Porém, assim como Paulo, precisamos seguir sendo quem Deus nos chamou para ser. Para Deus, não importa sua origem, seu passado, sua história, seus erros, pecados. Quem vive atrás de motivo para nos acusar é o inimigo. Deus apaga totalmente da sua memória o que ficou para trás. Se nos arrependermos sinceramente e entregarmos nossa vida a Cristo, uma página em branco é aberta. Isso não significa dizer que não vamos errar mais. O pecado fará parte da nossa vida até a volta de Jesus, mas buscaremos até esse dia melhorar cada vez mais, pois o mal que fazemos nos dói, nos incomoda. O Espírito Santo habita em nós. Lutaremos contra o pecado até o fim. Paulo foi levado para longe do seu povo. Sua missão passou a ser levar as boas novas para os gentios, povo não judeu, anteriormente pessoas desprezadas por ele, considerados menores, impuros. Desde então, não havia mais exclusividade. As portas do céu foram abertas a toda raça, nação, povo, tribo, pessoa que entregar a vida a Jesus, pois ele é o caminho, o único capaz de nos reconciliar com o nosso Pai. Paulo foi um verdadeiro discípulo de Jesus. Seu fim foi totalmente diferente do seu começo. Hoje, eu, você, ainda temos a oportunidade de recomeçar, de terminarmos diferente de como começamos. Paulo pagou um alto preço, viveu como peregrino, levando o evangelho a diferentes povos. Foi perseguido, açoitado, discriminado e brutalmente morto pelos seus. Mas para ele tudo valeu a pena. Por amor, doou e entregou a sua própria vida e deixou seus ensinamentos até hoje. Que possamos, eu e você, assim como Paulo, entendermos que a nossa origem não define, não determina o nosso destino. Por mais doloroso, difícil, é necessário se libertar do ambiente e dos comportamentos nocivos dos nossos pais, avós, fazer a escolha certa e não a escolha fácil, que estejamos atentos à voz de Jesus, que sejamos obedientes e confiemos, pois, apesar de toda tribulação, todo mal, sofrimento e dor que esse mundo nos reserva, a coroa nos espera. Este era o alvo de Paulo. Que este seja o meu alvo e o seu alvo. Esta vida é passageira. Que estejamos firmes, com os olhos fixos em Cristo Jesus, até o fim. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.